Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nome do Senhor e Salvador, o único mediador entre Deus e homens, Jesus Cristo, aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta, aquele que, quando nós edificamos sobre Ele, que é a rocha, sobre o alicerce verdadeiro, os nossos pés são firmados em atitudes que agradam a Deus, da quais Ele nos conhece através das nossas atitudes. Nós perseveramos dia após dia, rumos à salvação e à vida eterna. A Bíblia diz que somos como os atletas, que através do exercício constantes seus submetem a treinamentos e quando chega o dia da prova tem que estar de acordo com os regulamentos. Não são todos os velozes que ganham a corrida, são poucos e herdam algo simbólico, algo perecível, como uma medalha e seus troféus. Mas nós somos daqueles que, através do exercício constante da fé, dia após dia, e se seguirmos os mandamentos, guardando no coração e os cumprindo, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força, amando o próximo como a ti mesmo, através do exercício constante, adicionando as virtudes à nossa fé, alcançaremos algo que é eterno, a coroa da vida. Alcançaremos algo que a Bíblia diz que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o exercício constante da fé, do qual discernimos entre o bem e o mal. Examinamos os espíritos e através do exercício constante da fé mantemos o temor, que é o princípio da sabedoria, mantemos com o entendimento do alto, que é desviar do mal, que só se alcança pelo elo da perfeição, porque Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Santo Espírito em seu nome, e nós, tendo ouvidos, ouvimos aquilo que o Espírito nos diz, do qual nos mantém no caminho. Não desviamos nem para direita e nem para a esquerda. Andamos em retidão, andamos em sinceridade. O Espírito reto e inabalável, como Jesus disse: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Perseverai dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade. A sabedoria do alto, todo aquele que pedir, ele concede deliberadamente. Ele agrada daqueles que chegam crendo em Deus, crendo em Cristo Jesus. Porque todo aquele que crê em Deus, que crê no Filho, que crê que Deus justificou o Filho no Monte de Sião, aquele espetáculo no Monte de Sião, todo aquele que crê que o pão da vida veio, habitou no meio do povo, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque a luz expõe as suas más obras, e rejeitaram a luz. Fez grandes sinais o profeta, o grande profeta, do qual suscitou no meio deles, passou pela morte de cruz,
ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, das quais os seus discípulos o testemunharam, assim o testemunharam através dos evangelhos. E bem-aventurados a geração eleita e santa, os verdadeiros adoradores, que são aqueles que, bem-aventurados que não viram e creram, a geração atual, daqueles que o confessam publicamente todos os dias e que creem de entendimento, de coração, o entendimento que é desviar do mal. O coração, não segundo um coração esquerdo do homem que faz muitos planos, mas não prevalece, porque aquele que segue um coração direito, segue o coração segundo o coração de Deus, com entendimento, com fim que é teme a Deus, a Cristo, e desvie do mal. E assim é um coração segundo o coração de Deus. A estes tudo lhe é possível, porque tudo é possível ao que crê. A estes é como uma rocha inabalável, porque não confiamos em nós mesmos, depositamos a confiança naquele que é a rocha, da qual estamos edificados. A pedra angular, da qual para alguns a pedra de esquina, que os construtores a rejeitaram, e grande é a queda e a ruína daqueles que rejeitam a pedra angular. Para alguns ele é sinal de salvação, é sinal de esperança. Para outros é sinal de queda e ruína, porque o rejeitam aquele que os podia os salvar, os tirar da imundícia. E muitos são os que saíram da imundícia e voltaram à imundícia, e seu estado se torna pior do que o primeiro. Assim está escrito. Salmos 2 nos fala da rebelião das gentes e a vitória do Messias. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará na sua ira e no seu furor e os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte, santo monte de Sião. Recitarei o decreto: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluias, oh glórias a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Aqueles que têm sede de justiça seguem, exercendo o direito, a equidade, a imparcialidade. Aqueles que têm o dom de justiça, examina-se primeiro a si mesmo, para como Jesus nos ensina. Hipócrita, por que quereis remover o cisco do olho do irmão, enquanto há uma trave no seu olho? Retira primeiro a trave de vosso olho, para depois remover o cisco no olho do irmão. Um cego não pode guiar outro cego. Ambos sucumbirão no buraco. Fomos chamados para ser guias de cegos, para resplandecer a luz
mas examine-se a si mesmo para ver se não há treva em vós, porque não pode haver, né, nenhum um mínimo de treva se declara que é luz. Lembrai-vos que aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor, porque é como um sentinela que está posto e ali ele tem que tocar a trombeta, e se ele toca a trombeta e aqueles que ouviram e não quiseram dar ouvidos àquilo que ele tocou, anunciando, avisando, o sangue daquelas almas não virá sobre ele. Mas se ele dormiu e não tocou a trombeta, e aquelas almas pereceram por não serem avisadas, todo aquele sangue será derramado sobre a sua alma. Seremos cobrados não somente das nossas atitudes, mas também se fomos negligentes no ensino com aqueles que ensinamos. E a Bíblia está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. Fostes negligentes no ensino. O meu povo cometeu 2 crimes. Cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água. Rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva. Porque somente através do lavar da palavra que se santifica e de que purifica. A purificação tem que ser do interior para fora, porque somente assim se purifica e vem a luz à face. E aquele que tem a luz à face, ele é aquele que está apto para ser guias de cegos, para resplandecer a luz sobre os povos e as nações. Mas as nações se amotinam em vão, porque ele já venceu todos os povos, todos os juízes, todos os reis, todos os governantes naquele espetáculo de Monte Sião. Porque dele é o poder e a glória para todos sempre. Ele é aquele que governa, ele é aquele que tem um cetro de ferro que despedaça todo vaso. Ninguém pode se opor ao seu Criador. Ele está com o governo sobre os seus ombros. Os anjos sobem e descem, ele herdou a chave de Davi. Aquilo que está sobre o seu controle jamais sai, né, do seu controle. Ele tudo contempla. Ele disse, assim como o Pai Altíssimo, ele é aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Porque o Pai e ele é um só, juntamente com aqueles que estão em espírito e em verdade, estão em unidade com ele. A única forma de se alcançar o reino dos céus e a sua justiça, ele é o único mediador entre Deus e homens. Somente através do Espírito Santo. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A única forma de estarmos em verdade, em espírito, é em espírito. Porque se procede segundo a carne, é mentiroso e está destituído da honra, da glória e da imortalidade, da qual ele não divide com homens. Mas a Bíblia diz: a um coração contrito e arrependido, ele não despreza, e faz morada num coração contrito e arrependido. O coração do lado direito, o coração que segue o entendimento, que é desviar do mal. Um coração que tem o temor, que é o princípio da sabedoria, onde ele diz: temei e tremei, ó imprudentes e insensatos da terra. Porque não, a Bíblia diz: há mais esperança por um cão vivo do que por um leão morto. E muitos são o que agem pela parcialidade, e ele detesta aqueles que usam de parcialidade, aqueles que oprimem o povo. A Bíblia diz: urso feroz e leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido.
Também diz: não te indignes quando vês uma província violada, as suas leis violadas, um povo oprimido. Porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia, tem outro acima de todos. Nós seguimos aquele que está acima de todos, aquele que o seu governo é eterno, aquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, aquele que agrada daqueles que perseveram segundo essas virtudes, aqueles que seguem segundo a lealdade, porque Ele é fiel, Ele nos concede os dons que são irrevogáveis, porque se o homem continua infiel, ele permanece sempre fiel. Mas as suas primeiras obras, que eram de justiça, e se agora vive injustamente, já não são possíveis de o salvar. E há mais esperança para aqueles que às vezes ainda não o conheceram, porque podem se arrepender e passar a viver de forma justa. Mas já aqueles que retrocedem, que recebem um espírito de entorpecimento e já não creem na verdade, não creem no Evangelho, a ignomínia, da qual a Bíblia diz que o próprio Deus permite com que acreditem em suas próprias mentiras, que seu interior fique cada dia com mais um sepulcro caiado, para que recebam como galardão as suas próprias injustiças, caem em suas próprias armadilhas. Aquele que cava uma cova para o próximo acaba caindo na sua própria cova. Aquele que arma uma forca para o próximo acaba sendo enforcado em sua própria forca. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Lembrai-vos de Davi, um homem segundo o coração de Deus, todos os dias, exceto o caso de Urias, e quando ele fez aquele censo por desobediência do Senhor, houve consequências. Tudo que ele fez em oculto, veio todo Israel a saber, nada ficou em oculto, ele foi envergonhado, porque os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Ele se opõe aos arrogantes, concede graça aos humildes. E assim ele alcançou a misericórdia. Ele não, Deus poupou a sua vida, e ele novamente perseverou, como a palavra nos diz, no Salmos 51, quando ele confessa ali os seus erros, as suas culpas, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios,
E a minha boca entoará o teu louvor, porque não te compraz em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia, como um altar em obediência, né? Porque aquele que obedece, do qual ele sempre nos ensina. Porque ensinais que o ouro e a prata é obrigatório, né? E não ensinais a obediência. Qual o mais importante? O ouro, a prata ou o altar que consagra, né? Temos que perseverar na obediência. Até mesmo na hora de ofertar, Jesus ensina. Se está com desavença com seu irmão, largue a oferta, conserte com seu irmão e depois venha ofertar, né? E muitos são os que estão em desavença com o irmão que se não faz a vontade do Pai, ele o rejeita. Ele disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é a mãe. Mas ele disse também: aquele que me rejeita, eu o rejeito diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Os anjos são os cefeiros que fazem a colheita, né? Por isso muitos estão destituídos da glória de Deus, por serem intitulados como filhos da desobediência, os filhos da iniquidade, né? Aqueles que perseveram acumulando iniquidade sobre iniquidade. E grande é a queda e a ruína para aqueles que se não arrependerem, para aqueles que já não têm mais o seu nome escrito na Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E em mais um dia, na perseverança, na vigilância, meditando na palavra de dia e de noite e orando, né, sem cessar, porque os dias são maus, dias de apostasias, dias de esfriamento, dias de derramamento de sangue, do qual o Senhor tudo está no controle, tudo Ele contempla, tudo vê. Ele é aquele que se opõe aos maus e arrogantes. Assim diz o Senhor. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.